Presidente, senhores senadores, em especial a nossa convidada de hoje, a ministra Nízia, eu vou fazer apenas um questionamento, mas eu gostaria de ter a atenção da ministra para falar de um assunto que eu considero extremamente relevante, que é a forma como nós enxergamos a administração pública. Nós podemos, eminente ministra, termos visões diferentes sobre o país. É absolutamente normal e salutar no regime democrático. O que me espanta é que este governo que Vossa Excelência faz parte, passado quase 1 ano e 5 meses, continua olhando pelo retrovisor e talvez pagando pelas declarações que deu no início do governo. Vossa Excelência, que é uma técnica renomada, reconhecida, ao assumir a pasta, fez uma série de críticas, por exemplo, em relação à questão dos Yanomamis. A senhora chegou a afirmar, está aqui na Carta Capital, que o abandono dos Yanomamis era uma política do governo Bolsonaro. Política do governo Bolsonaro. Passaram-se, falou em omissão, falou em ação deliberada e não se combateu o garimpo. Nós estamos entrando no 2º ano desse governo. E a pergunta que se pode fazer: essa política continuou no governo de Vossa Excelência? Porque o número de óbitos aumentou, porque o descaso continuou, porque a omissão persistiu. Será que não está faltando mais gestão e menos política na ação, na atividade da administração pública? Vossa Excelência fez uma série de críticas ao governo, dizendo que encontrou um ministério desestruturado. Nós estamos aí mergulhados numa epidemia, que é a epidemia da dengue, previsível, uma doença endêmica no nosso país há dezenas de anos. Nós sabemos como tratá-la, como preveni-la, como fazer as campanhas publicitárias que pedem ou permitem que a população possa aderir a esse esforço que, ao fim e ao cabo, é coletivo de toda a sociedade. Não obstante, nós estamos aí com 1.344 óbitos, dados da semana passada, e quase 1.900 sobre investigação, mais de 3 milhões de pessoas no Brasil acometidos por essa doença. Se nós levarmos em consideração as afirmações que Vossa Excelência fez antes, é justo inferir que há incompetência, descaso, ação deliberada para não atender a população em função de condicionamento político. Por que faço essas observações, ministro? Me permita lhe fazer uma sugestão. O Brasil está precisando de mais trabalho e menos discurso político. A pasta que Vossa Excelência exerce, que é o Ministério da Saúde, ao lado da Educação e da Segurança Pública, são ações eminentemente do Estado, ao contrário de outras pastas que são criadas em função de circunstância e conveniência política do viés ideológico do governante de ocasião. O governo de Vossa Excelência criou 37 ou 38 ministérios diferentes, e muitos deles em função da agenda por ocasião da eleição. Na minha opinião, absolutamente desnecessários, só sobrecarregando o erário público para permitir coalizão do ponto de vista político. Vossa Excelência faz uma afirmação, há pouco, respondendo o questionamento de colegas, de que as portarias que foram feitas no ano passado, para definir para onde vão recursos extraordinários do governo federal na área de saúde, foram feitas em função de procedimentos técnicos que podem ser publicizados, que são transparentes. Bom, eu tenho aqui uma relação com centenas de cidades que mostram uma distorção tão grande que me parece que o grupo que idealizou esses critérios técnicos ou tem uma enorme variação de métodos ou houve algum problema de metodologia. Nós temos aqui, por exemplo, situações em Quixabá, onde houve um aumento do percentual de 56.000% em relação ao teto anterior. Nós temos aqui uma mesma realidade no ponto oposto, em Laranjeiras, em Sergipe, onde a proporção foi de 1%. Nós temos um per capita aqui, por exemplo, em Rio Branco, de R$ 2.232,55 por habitante. E nós temos per capita aqui em Canto,
acho que no Rio Grande do Norte, de R$ 2,00 e um quebrado, né, por habitante. Então, será que o habitante desta cidade tem menos necessidade de receber recursos públicos por parte do governo federal? E essa distorção, essa falta de critérios, ela se repete em toda a relação. É absolutamente difícil de encontrar nitidez de um método ou de um padrão. Como o nosso tempo é exíguo, né, e eu já falei aqui sobre 3 temas diferentes, e o universo que a Vossa Excelência se debruça, sem dúvida nenhuma, é enorme, né? Eu só fecharia aqui falando sobre a questão da crise dos hospitais federais lá do Rio de Janeiro, que me parece que as críticas que foram feitas pelo governo anterior talvez caibam no governo atual. Porque se nós formos levar em consideração o que diz a imprensa, o que falam os usuários, parece que a crise está maior, mais aguda e mais perceptível por parte da população. Então, encerrando, espero que Vossa Excelência, Vossa Senhoria tenha uma boa administração, porque dela depende a saúde, a sanidade, o bem-estar e a segurança de dezenas de milhões de brasileiros. A Vossa Excelência, Vossa Senhoria vai contar com o nosso apoio, o nosso esforço aqui dentro. Agora, faço uma sugestão: menos política, conclua, mais Excelência. trabalho. Com a palavra, o senador. Aproveito e junto à questão do senador Rogério com a questão colocada pelo senador Randolph. Bom, sei que é Rogério Marinho. Senador Rogério Marinho, sim, foi ele que falou. O senador corrigindo aqui. Desculpe, sim, mas é porque foi o senador Rogério Marinho que falou, só podia me referir a ele, né? Só para não perder meu fio aqui, Berge, já perdi meu fio do que eu ia falar. Bom, o que eu quero... Não, tudo bem. O que eu quero dizer? Primeiro, não... A única comparação possível fazer entre dengue e Covid, que são doenças radicalmente diversas, né? Uma é uma doença viral de transmissão acelerada, para a qual a ciência conseguiu em tempo recorde uma vacina, porque houve investimento de ciência e tecnologia ao longo de 10 anos. Isso não foi milagre, isso foi fruto de política. E o Brasil podia estar muito mais avançado, inclusive com vacina própria, se mantivesse o investimento que os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma fizeram na área de ciência e tecnologia. É radicalmente diferente na transmissão, na forma de cuidado. Dengue, só agora nós temos uma vacina e provavelmente, assim espero, uma segunda vacina promissora, que é a vacina do Instituto Butantan. Além disso, o Ministério da Saúde atuou em todas as frentes e, como eu disse, não de gabinete, mas atuando junto a estados e municípios, com divulgação para a sociedade e, sobretudo, agora com foco no controle dos focos do mosquito e de impedir as mortes, exatamente porque nós conhecemos a doença há 40 anos. Respondendo às questões do senador Randolph. Também, senhor. Pela ordem aqui, o senador Nelsinho Trade não está, o senador Rogério Marinho, 2 minutos. Bom, senhor presidente, primeiro agradecer aqui a oportunidade. A ministra, quando me responde, fala que reitera as críticas que fez ao governo anterior, dizendo que houve, inclusive, um processo de fome. Eu peço a Vossa Excelência que... Vossa Senhoria, desculpe, porque aqui o uso do cachimbo faz a boca torta. A Vossa Senhoria que compulse a sua equipe técnica, né, que consulte. Eu vou dizer aqui algumas notícias. O Brasil vai na contramão mundial e diminui a extrema pobreza, diz IPEA. Desigualdade cai em 2022 com programas sociais de trabalho aquecido. O Banco Mundial publica relatório sobre pobreza, que o dado do Brasil foi a maior resposta em todo o mundo. O Brasil teve melhor gestão de pobreza na pandemia na América Latina. Como o Brasil pode reduzir a pobreza no próximo governo, segundo o Banco Mundial. Extrema pobreza caiu para a mínima histórica em 2020, diz o Banco Mundial. Então, eu acho que quando for falar em público, procure um pouquinho se informar sobre os dados, sobre o que aconteceu no passado recente, para evitar o discurso político. Eu não falei de Cabo Frio, ministro. Foi um outro senador que falou de Cabo Frio. Quando eu falei das portarias, eu falei de critérios. Eu tento evitar essa adjetivação, porque eu sei que no caso de Cabo Frio tem uma questão pessoal que eu não vou entrar no mérito.
Eu falei de critério de que é uma distorção, tanto na proporcionalidade como em valores absolutos. Depois, talvez a sua equipe tenha condição de dizer de forma mais técnica quais foram os critérios que foram estabelecidos. E, por fim, eu acho que uma coisa importante aqui, para concluir os meus 2 minutos, é dizer que nós temos uma preocupação muito grande que a equipe de Vossa Excelência e Vossa Excelência, de uma maneira muito especial, entenda a importância da pasta que a senhora ocupa. Tá? E como fica ruim para o Brasil o debate político partidarizado. Nós escutamos as perguntas que foram feitas aqui por um senador, que Vossa Excelência respondeu, né? Como se nós estivéssemos aqui no ABC América, no Fla-Flu. Nós queremos aqui, todos nós, o bem-estar da população brasileira. Todos nós queremos. Não houve, na história recente, um volume de recursos tão grande colocado na mão dos prefeitos e governadores de todo o país, independente do viés eleitoral ou da condição política, do que no governo anterior por ocasião da pandemia. Ministro, todos aqui são testemunhas disso. Então, nós não estamos aqui discutindo a questão da política partidária. A sugestão que eu dei a Vossa Senhoria, de uma maneira muito humilde aqui, é que nós deixemos a política de lado, na pasta de Vossa Senhoria, em especial na educação e na pasta de segurança pública. Foi isso que eu falei. Conclua, Excelência.